A razão de chances, agora trazendo um pouquinho de matemática para os casos controles. Se a gente lembrar do risco relativo na coorte, a gente vai fazer a razão entre o total de expostos, do risco, no caso, da incidência entre os expostos e a incidência daquela doença entre os não expostos e fazer essa razão. E aí a gente consegue saber quantas vezes mais risco ou menos risco a exposição está associada com aquele desfecho. E no caso controle, a gente não consegue ter aqui uma métrica exata de qual que é o caso, de quantos por cento realmente que são os casos na população e os controles na população. Para isso, a gente faz o seguinte, então, o que serve como estimativa de expostos e de não expostos vai ser o nosso controle, porque o nosso controle não representa uma amostra da nossa população total. Então, se eu construir o meu controle com base em uma amostra da população total ou com base na população total, ele tende a dar uma estimativa adequada de quantos expostos e de quantos não expostos eu tenho na minha população total. Mas calma que a fórmula não é assim. Dá para fazer ela assim? Até dá. Mas não é assim que a gente vai calcular a razão de chances e não é assim que a gente vai entender a razão de chances. Mas a lógica para a gente entender é essa. A gente parte do nosso controle para a gente entender quantos por cento estão expostos e quantos por cento são não expostos. Certo? A razão de chances ela vai ser a razão entre a chance de um caso ter sido exposto pela chance de um não caso ter sido exposto. Para a gente saber a chance de um caso ter sido exposto, a gente pega o número de casos expostos e divide pelos não expostos. Então, quantas vezes mais os casos são expostos do que não são expostos? Isso tudo dividido pela chance de um não caso ter sido exposto. Então, os não casos, ou seja, os saudáveis que foram expostos, dividido pelos saudáveis que não foram expostos. Isso vai me dizer qual a chance de um não caso ter sido exposto. A gente divide as duas chances. Se a gente simplificar essa fórmula, a gente vai ter casos expostos vezes não casos não expostos, dividido por casos não expostos, vezes não casos expostos. Ou seja, casos expostos, quem é? Quem está doente e que foi exposto, 80 pessoas. Não casos não expostos, quem é? Quem está saudável e não foi exposto, 50 pessoas. Casos não expostos, quem é? Quem está saudável, não, quem está doente e que não foi exposto, 20 pessoas. E não casos expostos é quem está saudável e foi exposto, 50 pessoas. Posso cortar 50 por 50, 80 dividido por 20 dá 4. Então, uma pessoa exposta tem 4 vezes a chance de uma pessoa não exposta de estar doente. Certo? Controle de variáveis, a gente pode fazer os ajustes por regressão logística, que assim como nós fizemos lá atrás no risco relativo. E aqui um exemplo de um estudo que ele fez o ajuste quando a gente vê odds ratio. No artigo a gente está falando de razão de chances. E ele fez essa análise não ajustada, que seria a razão de chances conforme a gente calculou no exemplo anterior, ou pela regressão logística, que já é um trabalho mais complicado, que exige software de programação, ou um software de bioestatística propriamente dito. A gente não consegue calcular isso na mão. Que a gente consegue ajustar por outras variáveis e ver outras variáveis que estariam influenciando. Aqui embaixo ele fala que os modelos foram ajustados por sexo, idade, grupo étnico, tudo isso, então, afeta essas variáveis e serve como ajuste. Eles conseguem corrigir a influência dessas variáveis para tentar entender um pouco com mais clareza a influência isolada dessas variáveis que ele analisou aqui do lado.